A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. A palavra de Deus diz no Evangelho segundo o relato de João, no capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 14, assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu gostaria de falar nesse pequeno vídeo a todos que vão ver, meditar um pouco sobre a pessoa de Jesus Cristo. Se eu perguntasse a você ou a muitos que vão ver esse vídeo, você conhece a Jesus Cristo? Você sabe quem é Jesus Cristo? Essa pergunta sempre foi algo de muita especulação e de erro. O próprio Senhor Jesus, em uma das passagens do Evangelho, ele chama assim os seus discípulos, ele diz: Que diz os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos respondem a ele que as pessoas estavam dizendo que ele era muitos, como Jeremias, Elias, João Batista, né? Enfim, as pessoas não tinham noção e não sabiam quem era Cristo Jesus. E para muitos ainda continua essa questão. Mas como nesse texto que acabamos de ler, há uma verdade fundamental que a Bíblia traz sobre a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Verbo de Deus. Esse verbo aqui que João está falando, que no princípio era o verbo. Que princípio? O princípio de tudo. Antes de tudo, o verbo já era, já existia. Antes de tudo. Lá em Colossenses, Paulo diz que ele é antes de todas as coisas. E João também diz que o verbo estava com Deus, né? Aqui é a presente ideia da presença de Deus Pai e Deus Filho, né? E Deus Espírito, que é essas três pessoas que formam assim uma única divindade. Então o Verbo é Cristo Jesus, né? Estava no princípio, que era desde o princípio, que estava com Deus, e João afirma que era Deus. Ele é divino, co-igual, co-eterno, co-substancial com o Pai e com o Espírito. E no verso 14, João vai dizer que esse verbo pessoal, divino, eterno, infinito, imutável, que nem os céus dos céus pode contê-lo, Criador, ele se fez carne, ele se fez homem. Então nós vemos que, de uma forma tão sublime, o Espírito Santo apresentou aqui nas Escrituras duas verdades sobre a pessoa de Jesus, que é a sua verdade da sua natureza 100% divina e de sua natureza 100% humana, que ele se fez na plenitude dos tempos, na história, para cumprir o plano da redenção, da salvação de todo aquele que nele cresce. Desde o primeiro século da história da igreja, depois de Atos 2, heresias, mentiras, falsas doutrinas com respeito à cristologia, ou à doutrina de Cristo, da pessoa de Cristo, surgiu, né? Como o nestorianismo, o eutiquianismo e o arianismo, que foram uma das três principais. Cada uma desses pensamentos trazia uma doutrina a respeito da pessoa de Jesus. Um dizia que Jesus, ele era em si mesmo duas pessoas distintas, né? Como o nestorianismo. O eutiquianismo dizia que Jesus possuía uma natureza mista, né? De divino com humano.
E o arianismo defendia que Jesus, ele não era eterno, ele não era divino, mas simplesmente ele foi o primeiro ser criado por Deus. E nós vemos até hoje que em muitas religiões essas filosofias, essas doutrinas continuam. Umas religiões negam a divindade de Cristo e outras negam a sua encarnação, a sua natureza humana. Sem pecado, sim, mas que ele se fez carne, como diz o texto. Mas a Bíblia apresenta o quê? Que Jesus, ele é, ao mesmo tempo, plenamente Deus e plenamente homem. Isso era, melhor dizendo, isso é a afirmação das Escrituras, da verdade da palavra de Deus. Porque para cumprir o plano da redenção, era necessário termos tal Salvador, que fosse 100% divino e 100% humano. E Jesus Cristo é esse Salvador, que é o único Salvador, que é o único Redentor. E ele não é somente o nosso Salvador, ele também é o Senhor dos senhores. Ele é aquele, o grande eu sou, o grandiosíssimo Deus, o majestoso Deus Todo-Poderoso. Esse é Jesus, o verdadeiro Jesus. Amém? Então que esse Jesus venha ser glorificado em nossa vida, para a glória de Deus Pai. Amém? Deus abençoe.